Uma noite, enquanto eu estava trancafiado na minha cela, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Era uma sensação de frio que me envolveu. Uma frieza que parecia impossível de existir naquele calor sufocante de verão. Meus olhos se arregalaram e minha respiração saiu como uma névoa gelada, formando nuvens no ar abafado da cela. Tentei ignorar essa estranha mudança na temperatura, mas logo percebi que algo muito errado estava acontecendo. Uma sombra escura e intangível começou a se materializar bem diante dos meus olhos. Era a figura de um homem alto, com olhos vazios como o abismo. Sua presença pairava no ar, uma presença sinistra que me fez arrepiar dos pés à cabeça. A figura fantasmagórica se movia lentamente em minha direção, estendendo a mão em minha direção como se quisesse me tocar. Eu estava paralisado pelo medo, incapaz de me mover ou gritar por ajuda. Minha mente estava em tumulto, tentando entender o que estava acontecendo. Aquela figura era real ou apenas uma ilusão do confinamento? Antes que ele pudesse fazer contato, a figura desapareceu tão abruptamente quanto havia aparecido. Minha cela voltou ao calor sufocante e a sensação de frio extremo se dissipou instantaneamente. Eu me sentei ali, trêmulo e suado, tentando entender o que diabos havia acontecido. A noite continuou, mas eu estava longe de conseguir dormir. As imagens daqueles olhos vazios e da figura sombria assombravam meus pensamentos, me fazendo duvidar da minha própria sanidade. Será que aquilo tinha sido um delírio? Ou algo sobrenatural e insondável havia cruzado o limiar da minha cela naquela noite? Aquela experiência macabra me perseguiu muito tempo depois daquela noite, lançando uma sombra sobre minhas noites e minhas certezas. Eu estava sozinho naquela cela, mas naquela noite, algo além do nosso mundo se aproximou de mim, e eu nunca mais seria o mesmo. Lembro-me da noite mais aterrorizante da minha vida. Uma noite que mudou para sempre a maneira como eu via o mundo, mesmo que estivesse atrás das grades de um presídio. A escuridão na cela era densa, e o silêncio opressivo pairava como um manto sobre todos nós. Os outros detentos estavam profundamente adormecidos, enquanto eu lutava para encontrar um pouco de paz em meio à minha própria agonia. Foi então que ouvi, com surpresa e descrença, um murmúrio suave vindo do canto mais escuro da cela. Meus sentidos aguçaram instantaneamente e meu coração começou a bater descompassado no peito. Olhei na direção do som, buscando a origem daquele som perturbador. Lá, no canto sombrio, a poucos metros da minha cama, surgiu uma figura translúcida. Minha respiração se congelou em minha garganta e meus olhos se arregalaram de horror. Era um detento, ou pelo menos parecia ser. Ele usava o uniforme prisional, surrado e sujo como todos nós, mas havia algo terrivelmente errado com ele. Seus olhos eram vazios, completamente desprovidos de vida, e sua expressão era uma mistura de tristeza e angústia. Seus lábios se moveram, produzindo murmúrios incompreensíveis, como se estivesse tentando se comunicar comigo de alguma forma. No entanto, nenhum som audível escapou de sua boca translúcida. Eu estava paralisado de medo, incapaz de me mover ou gritar por socorro. Meus olhos se fixaram na figura fantasmagórica que continuava a me encarar com seus olhos vazios. A sensação de impotência e terror era avassaladora, como se eu tivesse sido lançado em um pesadelo do qual não poderia acordar. A figura continuou a murmurar, suas palavras ininteligíveis ecoando na cela escura. Cada segundo que passava parecia uma eternidade enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo. Então, lentamente, como se estivesse desvanecendo diante dos meus olhos, a figura se desfez, desaparecendo na escuridão. Fiquei ali, tremendo e suando frio, por um tempo que parecia infinito. Eventualmente, a razão retornou, e eu me forcei a acreditar que aquilo era apenas uma alucinação ou um produto da minha mente cansada e repleta de culpa. A coisa mais louca é que, uns meses depois, eu ouvi um dos outros caras na cela contando uma história parecida. Ele tinha visto a mesma figura fantasmagórica na mesma cela algumas semanas antes. Aquilo era assustador demais para ser uma coincidência,
e a gente nunca conseguiu entender o que diabos estava acontecendo naquele lugar. Mas a memória daquela noite assombraria meus pesadelos pelo resto dos meus dias. Nunca consegui explicar aquela experiência, nem esquecer o olhar vazio da figura que veio me visitar naquela cela escura e silenciosa. Ela era uma lembrança macabra do passado do presídio, um eco do sofrimento e da tragédia que haviam ocorrido ali ao longo dos anos. Eu estava cumprindo minha pena naquele lugar sombrio, uma prisão que parecia ter absorvido todos os horrores do mundo. Em uma cela vizinha à minha, havia um preso que afirmava ter a capacidade de se comunicar com espíritos. Ele se tornou uma figura enigmática na prisão, realizando sessões de comunicação espiritual improvisadas durante a noite. Muitos presos, desesperados por um vislumbre de esperança ou conforto, se aglomeravam ao redor dele, ansiosos para acreditar em algo mais do que a realidade cruel que enfrentávamos. Em uma noite em particular, a atmosfera da prisão estava carregada de tensão. As luzes fracas da cela tremulavam, lançando sombras fantasmagóricas nas paredes. Eu estava deitado em minha cama, incapaz de evitar o pensamento de que algo sinistro estava prestes a acontecer. O preso que afirmava se comunicar com os espíritos começou mais uma de suas sessões, cercado por um grupo de curiosos e crentes. Ele entrou em transe, seu corpo tenso e seus olhos rolando para trás. Uma atmosfera pesada pairava sobre a cela, enquanto todos seguravam a respiração, esperando por qualquer sinal do sobrenatural. Foi então que aconteceu, algo que nenhum de nós jamais esqueceria. Uma voz gutural e demoníaca saiu da boca do preso em transe, um som que rasgou o silêncio da noite. As palavras eram pronunciadas em uma língua estranha, incompreensível para todos nós. O ar pareceu ficar mais pesado e a cela inteira tremeu, como se algo sinistro estivesse se materializando no próprio ar. As luzes piscaram e oscilaram violentamente, e eu pude sentir um arrepio percorrendo minha espinha. Medo puro e visceral se apoderou de todos nós na cela. As sombras dançaram nas paredes, tomando formas grotescas e distorcidas. Era como se o próprio inferno tivesse se manifestado naquela cela escura. Gritos ecoaram por toda a prisão, enquanto presos aterrorizados imploravam para que a sessão fosse encerrada. O preso em transe finalmente se libertou daquele estado, o suor escorrendo de seu rosto pálido. Ele parecia tão assustado quanto o restante de nós. A cela estava mergulhada em escuridão completa por um momento antes que as luzes voltassem ao normal. Desde então, nenhum de nós duvidou da existência do mundo sobrenatural. A experiência aterrorizante deixou cicatrizes profundas em nossas almas já marcadas pela prisão. O preso que antes se gabava de suas habilidades espirituais agora evitava qualquer menção ao além, pois havia provado que os limites entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos eram mais frágeis do que jamais imagináramos. Minha estadia na prisão já havia me tornado cético quanto a histórias de fantasmas e fenômenos sobrenaturais. Mas havia uma ala específica do presídio que tinha uma reputação sinistra que arrepiava até os prisioneiros mais corajosos. Era uma área abandonada, sussurrada em segredos como sendo assombrada por espíritos de prisioneiros que haviam encontrado um destino brutal e trágico ali. Certa noite, enquanto eu estava de guarda, o silêncio daquele lugar desolado era cortado apenas pelo som de minhas próprias respirações tensas. A escuridão envolvia a ala abandonada, e as paredes de concreto pareciam guardar segredos sombrios. Enquanto eu fazia minha ronda, ouvi algo que fez meu coração pular uma batida. Passos arrastados e gemidos ecoaram pelo corredor, vindos de uma cela vazia. Meu primeiro instinto foi acreditar que eram brincadeiras de algum prisioneiro travesso. Mas, à medida que me aproximei, a sensação de que algo estava profundamente errado se intensificou. Os gemidos não eram humanos, eram mais como lamentos angustiados, carregados de sofrimento.
Era como se o próprio lugar estivesse gemendo sob o peso de sua história sangrenta. Coragem e curiosidade me empurraram em direção à cela vazia. Quando acendi a lanterna, o que me esperava dentro da cela era algo que me fez questionar minha própria sanidade. No chão, vi marcas de sangue fresco, manchas vermelhas que formavam um rastro, como se alguém tivesse sido arrastado pela cela. Meus olhos se arregalaram e um calafrio percorreu minha espinha. No entanto, a cela estava completamente vazia. Não havia ninguém lá dentro, nenhuma explicação plausível para as marcas de sangue que desapareciam misteriosamente em direção às sombras. O ar estava carregado de uma sensação de opressão, como se o próprio ambiente estivesse nos observando, nos julgando. Aterrorizado, dei um passo para trás, largando a lanterna no chão. As marcas de sangue desapareceram diante dos meus olhos, como se nunca tivessem estado ali. Meu coração estava em disparada e o cabelo da minha nuca estava em pé. Fui consumido por um terror que não havia experimentado antes. Nunca mais pus os pés naquela ala abandonada. Aquela noite começou como qualquer outra na prisão, mas rapidamente se transformou em um pesadelo do qual eu nunca mais me recuperaria. Eu estava deitado em minha cela, tentando encontrar um pouco de paz no silêncio opressivo que dominava o lugar. Foi então que os sussurros começaram, vindos do duto de ventilação acima da minha cabeça. No início, pensei que eram apenas fragmentos de som, ruídos distantes de outros presos conversando. Mas, à medida que eu me aproximava do duto para ouvir melhor, os sussurros se tornaram vozes distintas, como se várias pessoas estivessem mantendo uma conversa em um idioma completamente estranho e ininteligível. Minha pele arrepiou instantaneamente e meu coração acelerou. Eu estava sozinho em minha cela, e as vozes não pertenciam a nenhum dos meus companheiros de cela. Aquilo era impossível, não fazia sentido. As vozes eram diferentes, como se viessem de um mundo completamente diferente do meu. Eu me senti cercado pelo desconhecido, incapaz de entender o que estava acontecendo. Medo e confusão me dominaram, e eu gritei para os guardas pedindo ajuda desesperadamente. Eles vieram até minha cela, mas quando chegaram, as vozes haviam se calado. Eles olharam para mim com ceticismo, como se eu estivesse inventando aquilo tudo. Assustado e desesperado, implorei para ser transferido para outra cela. Eu não queria mais estar naquele lugar, com aquelas vozes que não pertenciam a este mundo. Finalmente, os guardas cederam e me mudaram para uma cela diferente. Por um breve momento, eu senti alívio, como se tivesse escapado daquele pesadelo. Mas as vozes não desistiram tão facilmente. Elas me seguiram, assombrando meus pensamentos e sonhos. Às vezes, durante a noite, eu ainda as ouvia sussurrando em meu ouvido, em um idioma que eu não entendia. Era como se elas estivessem tentando me contar algo que eu não conseguia compreender. Aos poucos, as vozes foram desaparecendo, mas deixaram uma marca indelével em minha mente. Foi em uma noite sombria, durante uma tempestade de rara intensidade, que a prisão onde eu estava cumprindo minha sentença mergulhou no caos e no terror. O barulho ensurdecedor da chuva e o estrondo dos trovões eram quase ensurdecedores, e a eletricidade falhou, mergulhando tudo em uma escuridão absoluta. Os presos ao meu redor entraram em pânico, gritando e agitando-se em resposta à tempestade que rugia lá fora. Foi então que eu percebi algo estranho. Uma luz fraca e espectral começou a brilhar no corredor, uma luz que não deveria existir naquela escuridão total. No início, achei que fosse minha mente pregando peças em mim, mas a luz continuou a brilhar, persistente, ganhando forma e nitidez diante dos meus olhos incrédulos. A figura que emergiu das sombras era aterrorizante. Era um homem idoso, vestido com um uniforme prisional que parecia ter pertencido a uma época muito distante. Algemas pendiam de seus pulsos, balançando com cada passo que ele dava. Seu rosto era marcado por linhas de tristeza profunda e seus olhos carregavam a melancolia de alguém que havia visto e sofrido muito.
Ele caminhava lentamente pelo corredor, emitindo um brilho fantasmagórico, como se estivesse fora do tempo e do espaço. Os presos ao meu redor haviam se calado, deixando apenas o som distante da tempestade do lado de fora. Todos nós assistíamos em silêncio, hipnotizados e atordoados pelo espetáculo sobrenatural que se desenrolava diante de nós. O homem idoso se aproximou lentamente e eu podia sentir uma sensação de frio profundo emanando dele. Seus olhos encontraram os meus e um arrepio correu pela minha espinha. Era como se ele estivesse olhando diretamente para minha alma, como se pudesse ver todos os meus pecados e arrependimentos. E então, tão abruptamente quanto havia aparecido, o homem idoso desapareceu. Ele se fundiu com a parede da prisão como se nunca tivesse estado ali. O corredor voltou à escuridão completa e o som da tempestade recomeçou. Nós, prisioneiros atônitos, permanecemos em silêncio, incapazes de compreender o que havíamos testemunhado. Aquela experiência nos assombrou pelo resto de nossos dias na prisão. Esse foi o nosso vídeo. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Fique ligado e até a próxima!